Olá, seja muito bem-vindo. Olá, está começando o 8º episódio do nosso Conversa Segura. É o primeiro do ano e se você é técnico de segurança do trabalho ou se trabalha qualquer ramo da área, né, segurança como um todo, esse episódio tá imperdível para o desenvolvimento pessoal e até da sua carreira e, né, da forma como você atua mesmo. Eu sou o Pedro. E eu sou a Aline, nós dois trabalhamos na Wix, que, como você já sabe, é a empresa que tem revolucionado o mercado das campanhas corporativas no Brasil e no mundo. Exatamente. E você já deve ter, né, no seu trabalho, entendido que para você ser efetivo e conseguir aplicar toda a teoria e as normativas e, enfim, resolver todos os problemas que você precisa resolver, não adianta só saber ali a teoria, as regras, não adianta. Esse é só o começo e você, na verdade, precisa ter certas habilidades para que seja viável você realizar o seu trabalho, certo? Isso. Então, por exemplo, um profissional que tem persistência, ele consegue se desenvolver de forma mais consistente do que uma pessoa que, por exemplo, desiste fácil das suas tarefas, dos seus desafios, né? Exatamente. E pensando nisso, eu te pergunto: quais são essas características que não podem faltar num profissional que trabalha com segurança do trabalho? Então, se você quer ter essa resposta, se você deseja compreender como desenvolver essas características, hoje é seu dia de sorte, porque esse é o tema do nosso episódio de hoje. Exatamente. E o nosso convidado para falar desse assunto não poderia ser melhor. Ele é técnico de segurança do trabalho na CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais. E além disso, né, de ter esse cargo tão importante na CENIG, ele também atua com gestão do processo de segurança da população e já foi professor de gestão de segurança e análise de processos industriais. Então, Lê, pode chamar nosso convidado. Bom, ele me disse que eu não preciso falar o nome que tá na carteira de identidade, então eu vou obedecer, tá bom? Com vocês, Juninho! Juninho, seja muito bem-vindo. É um prazer receber aqui no Conversa Segura. Prazer é todo nosso. Muito obrigado pela oportunidade e, de fato, eu sempre gosto, nas minhas relações, de dizer que a gente precisa ser formal, mas vivendo um pouco as informalidades. Não é o Verdade. nome, né, em si que vai fazer com que a gente seja ou não uma autoridade nisto ou naquilo, mas sim a forma como a gente conduz, né, as relações formais do nosso dia a dia. Então, eu me sinto muita vontade, né, em ser tratado assim dessa forma, né, e até agradecido, porque na verdade é uma forma respeitosa, carinhosa, como os meus pais sempre me trataram. Então, podemos ficar à vontade, não é de forma nenhuma uma situação pejorativa, né? Porque às vezes as pessoas falam, pô, mas te chamar de Juninho é muito pequenininho, é muito Um homem pejorativo. desse tamanho. É, um homem desse tamanho, né? Altura e largura totalmente incompatível com o nome, mas não é isso, né? Na verdade, é uma deferência, né? Que eu entendo como sendo muito respeitosa. E eu levo isso para o dia a dia, né? De maneira muito leve, tranquila e sem nenhum tipo de problema. Então, combinado. Pra gente é Juninho. A gente já esqueceu qual que é o nome da carteira de identidade. Se perguntar, a gente não sabe. É. Então, pra gente começar, Juninho, conta um pouquinho da sua experiência, assim, onde você trabalha, qual é a sua função lá na CEMIG, para o pessoal que está em casa te conhecer um pouco melhor. Legal, eu tenho 33 anos, né, de CEMIG, não parece, né, gente, quando vê, assim, essa jovialidade toda, né, parece realmente um mocinho, mas são 33 anos, né, completados agora em dezembro de 1989, eu tive a oportunidade de ingressar na CEMIG através de um concurso público, do qual eu tive a alegria de poder participar, e neste concurso eu me classifiquei e tive também a grata alegria de poder ingressar na CEMIG na minha cidade de origem. E lá Que eu é? comecei, João Molevade. Fica a 110 Ah, quilômetros de Belo Horizonte.
Aí eu brinco muito que todo mundo conhece João Monlevade. Por quê? Porque eu já passei lá para ir para o Espírito Santo. Já passei lá para ir para a Bahia. Mas a cidade é uma cidade muito acolhedora, uma cidade muito próspera e vale a pena as pessoas... Eu já fui não... lá. Isso, é melhor assim, né? Ao invés de Não já passei passei só lá, na porta. isso, é ir a João Monlevade. Tem muita coisa boa, né? Muita coisa bacana. E na CEMIG, então, em 89 eu entrei. Eu tinha acabado de formar no curso técnico em eletrotécnica e tinha acabado de sair também do meu primeiro emprego, que não foi na CEMIG, foi numa empresa que eu tive a oportunidade de fazer o estágio e depois ingressar também nesta empresa. E passei pelo cargo aqui dentro da CEMIG de auxiliar de almoxarife, depois eu tive a oportunidade de ser técnico administrativo, técnico de projetos e fui evoluindo na carreira e, graças a Deus, hoje eu exerço o cargo de técnico em segurança do trabalho dentro da diretoria de gestão de pessoas na área da gerência de saúde e segurança, gerindo o processo de segurança com a população, do qual eu Bacana. Né? O Juninho é pequeno, mas é um nome de peso. Bom, então, para a gente começar, Juninho, qual que é a importância de desenvolver características pessoais e não só habilidades técnicas dentro desse cenário, assim, do desenvolvimento da carreira? Maria Helena, assim, tem uma coisa que, para mim, ela é muito, mas muito crucial. Nossa vida, ela é pautada por relacionamentos. Eu até acho muito interessante, né? Porque no Brasil hoje polarizado, com tantas coisas, as pessoas falam assim, poxa, mas eu não gosto das relações políticas. Tudo bem, as políticas partidárias você pode até não gostar, mas as políticas do ponto de vista de você relacionar-se, transacionar, né? Porque você tem transações que acontecem. Quando você tem uma área de trabalho que você interage com uma outra área, é uma política transacional. Relações políticas. De relações políticas. Então, assim, não há nada para mim mais do que necessário e expressivo do que nós trabalharmos as nossas relações políticas, que nada mais no dia a dia elas são traduzidas como as nossas relações ou relacionamentos. Para mim é crucial, né, que todos nós desenvolvamos essa habilidade, porque o relacionamento ele abre portas e a ausência dele também pode fechar portas. Exatamente. Então, para mim é crucial, né, que a gente trabalhe pensando, sobretudo, nessa questão de relacionar-se bem. Entendi. E assim, você acha que isso foi uma das características mais importantes, então, no desenvolvimento da sua carreira? De que forma? Em quais momentos, assim, você acha que isso te favoreceu? Ou isso é só o começo, digamos assim? Pois é, obrigado, Diego, pela pergunta. Assim, eu posso citar dois momentos, né? Desculpa, Pedro. Eu posso citar dois momentos, né? Dois momentos. O primeiro momento é quando a gente fala assim, o relacionamento ele abre portas, né? Eu posso contar um caso aqui que é fato, né? Quando nós chegamos à CEMIG, mais diretamente à Diretoria de Gestão de Pessoas, no ano de 2020, nós tínhamos um resultado que a CEMIG estava, naquele momento, entre as empresas e o Estado de Minas Gerais, entre os estados da federação, que mais acidentes e mortes tinham com a população. Juninho, o que isso tem a ver com relacionamento? Calma que eu chego lá. E aí as pessoas falaram assim, poxa, mas qual que é o problema que a gente tem? A gente tem que administrar isso, a gente tem que reduzir. E assim, reduzir, eu não tenho dúvida, porque o acidente tem que ser zero. A meta zero tem que ser perseguida. Mas nesse caso em concreto, o que a gente podia fazer? Eu falei, gente, a primeira coisa é fazer diferente. E para fazer diferente, a gente precisa de entender onde é que estão as nossas fragilidades. E aí a gente começou a estudar, né, o comportamento da nossa rede, estudar os nossos relacionamentos, e nós fomos percebendo nitidamente que a CEMIG é uma empresa que as linhas e redes dela, se colocadas em linha reta, nós teríamos condições de dar 13 voltas ao redor da Terra. Gente, é muito grande. Além disso, naquele momento, nós tínhamos ali o mapeamento de uma área de concessão. Nós atendemos 774 dos 853 municípios mineiros.
Então, nós alcançamos uma população da ordem de mais ou menos 20 milhões de habitantes. Pronto. 20 milhões de habitantes. Quantos empregados nós somos? Somados, empregados próprios com os empregados das empresas parceiras, Terceirizados. isto, aquelas que eu falei que a gente tem uma relação política transacional, né? Aham. Ou seja, nós cooperamos em algum momento para que nos auxiliemos. Então eu falei, olha, tá aí o negócio. Nós estamos falando então que nós temos uma relação aí, né, somada empregados próprios com empregados das empresas parceiras, nós tínhamos 20 mil empregados. 20 mil empregados para 20 milhões de pessoas nesta área de concessão, a relação é ingrata, é 1 para 1000. Ô, Juninho, ingrata, eu falo ingrata do ponto de vista de nós termos que cuidar, cada empregado, de 1000 pessoas da nossa população que estão dispersas numa rede que daria 13 voltas ao redor da Terra. Gente, isso é humanamente impossível. Como aproximar, né? E aí veio o desafio, como aproximar? Aí eu falei, olha, me vem aqui, né? E aí, assim, junto com o gestor direto da minha área, nós pensamos, por que não trazer os nossos parceiros que atuam em diversos segmentos e a gente aproximá-los do propósito, que é salvar vidas. E nós fomos buscar. E começamos, então, a celebrar acordos de cooperação técnica com diversos entes, né? Como, por exemplo, eu posso citar aqui, né, sistemas de produtores rurais, né, com o setor do agro, com o movimento das donas de casa e consumidores, com a indústria através da FIENG, Câmara da Indústria da Construção, e assim nós fomos celebrando. E nós chegamos hoje a praticamente 35 acordos de cooperação técnica celebrados. Aí se vocês me perguntam, Juninho, o que isso tem a ver com relacionamento e o que isso tem a ver com segurança? Tem diretamente. Nós estamos chegando agora ao final do ano de 2022 e nós já performamos desde então, de 2020 para cá, com estas assinaturas desses acordos e a capilaridade que nós ganhamos para chegar até todos os nossos clientes, nós estamos conseguindo chegar agora no melhor resultado de segurança da população da história da companhia. Ou seja, Então, os braços e as pernas que nos faltavam vieram por estas instituições e parceiros que nos ajudaram a alcançar os públicos que a gente precisava alcançar anteriormente e não estávamos alcançando. então você está dizendo que essa forma de se relacionar bem, de construir essas características, não necessariamente deve ser aplicada só com o seu gestor direto ou só com o seu cliente. Na verdade, é com todos os colegas, com todos os parceiros. Essas boas características, quando bem desenvolvidas, elas geram frutos em todas as áreas e, inclusive, no resultado de acidente zero e até mesmo dessa melhoria de relacionamento entre as equipes. É exatamente isso. E aí, assim, as pessoas às vezes me perguntam, ô Juninho, mas isso aí não é engenharia? Eu falei, não, deixa eu te provar que é engenharia. Na medida que eu passei a conhecer melhor o sistema agro, né, representado, por exemplo, pelo sistema FAENG, eu tive a oportunidade de customizar campanhas, treinamentos que pudesse atender especificamente a esse público. E não fazer uma campanha, como historicamente a gente fazia, onde a gente trazia todo um contexto de nunca se aproxime da rede elétrica, não solte pipa próximo à rede elétrica. Isto, para aquele produtor que está lá, isso não é o mais importante. O mais importante para ele é como é que eu vou operar a minha máquina de maneira adequada? Como é que eu vou operar de maneira mais coerente um determinado equipamento lá naquele sistema que eu atuo? E isso vale para o pedreiro, para aquele servidor que está ali prestando um serviço na área da construção. E nós precisamos de entender, e foi isso que nós fizemos. Então nós adequamos todo o nosso projeto para atender às especificidades de cada público. E colocando uma dose de engenharia muito grande, como, por exemplo, na hora que eu falo para o pedreiro, para a pessoa que trabalha com calha, na atividade da construção civil, para o pintor, dizendo, olha, nunca se aproxime da rede elétrica, mantenha uma distância de 1,5 m na horizontal ou na vertical, eu estou dando um dado para ele de engenharia. É um dado de engenharia. Eu estou traduzindo uma informação técnica em um dado para ele que
ele vai, através do campo visual, muitas vezes, conseguir ter um entendimento disso. E aí, então, a gente consegue Comunicar direto, né? Com aquele Exatamente. público, não necessariamente a mesma democratizar a mensagem. informação, né? E traduzi-la Legal. para o público de interesse. Legal. Eu Então, falei vamos... do segundo momento que a Aham. gente pode abrir portas, eu dei um exemplo, e o segundo, a falta de relacionamento pode fechar portas. O que que eu quero dizer com isso? Enquanto nós, enquanto empresa, não procuramos aproximar do público de interesse e entender o que era, né, a necessidade desse público, nós não conseguimos celebrar um acordo de cooperação em praticamente 69 anos dessa companhia. Então, assim, em 67 anos dessa companhia. Uhum. Então, isso explica que relacionamento faz muita diferença para construirmos, né, diversos processos e projetos em torno de um propósito. Então, já chegamos a um acordo que a habilidade técnica é importante, na verdade, é a base do trabalho do técnico de segurança do trabalho, mas não dá para carregar esse peso unicamente, né? Não dá para achar que saber regra NR e tal é o suficiente para se desenvolver, para crescer, para atingir a meta de acidente zero, para se relacionar bem. Então, vamos passar para essa lista de características 5 características que todo técnico de segurança ou quem trabalha com segurança precisa desenvolver o quanto antes. Vamos começar pela primeira, que, na verdade, essa lista foi feita pelo Juninho, tá, gente? Ninguém tirou meu tempo para fazer essa listinha. A gente só tá aqui concordando com ele. Mas a primeira, então, é ser flexível. Aí eu te passo a bola de novo, Juninho. Por que ser flexível? Como ser flexível? Qual é o impacto de ser flexível? Como isso te ajuda? Legal. Existe uma máxima, né? E eu gosto muito disso. Eu sou graduando, né, da engenharia, e uma das coisas que as pessoas viram foi assim: poxa, mas você depois de velho resolveu fazer engenharia? Eu falei, claro, porque eu tenho um propósito ao fazer engenharia. Porque eu já tenho, né, uma graduação, né, já tenho um MBA que eu também terminei, graças a Deus, mas eu busco entrar na engenharia para poder trazer para a engenharia uma coisa que é minha, humanizar a engenharia. Eu acho que a gente precisa entender que por trás de todo número existem pessoas. E aí, quando a gente traz essa primeira reflexão, né, de ser flexível, o que a gente quer com isso? É entender que a gente tem, dentro das nossas organizações, diversas normas e procedimentos que precisam ser seguidos. E isso a gente não tem nenhuma dúvida, gente. Não existe ninguém entre nós que vai discordar, né, que esses princípios, que esses procedimentos precisam ser seguidos. Só que o que a gente precisa fazer é entender como as pessoas estão compreendendo estas normas e procedimentos. Porque muitas das vezes, um profissional descumpre determinado procedimento, não é nem porque ele quer, é porque muitas vezes ele não entendeu. E aí, a gente precisa de não ser indiferente diante desta situação, né? Nós precisamos aí aproximar das pessoas, né? Tratar as pessoas de maneira que a gente perceba quais são as suas dores e as suas dificuldades e apoiá-las. Então, eu gosto muito de dizer, né? A gente precisa de ser flexível, né? Ser flexível sem ser indiferente. Entender a dor do outro, saber como o outro estar compreendendo determinada coisa é importante. E um processo que me parece muito, mas muito importante nisso é que comunicação não é o que eu falo. Comunicação é o que o outro entende. Então, se eu às vezes não estou comunicando da maneira adequada, pode ser que isso também está criando uma dificuldade para a pessoa, para que ele entenda. Então, nós técnicos, nós temos que esforçar muito para no dia a dia aproximar das pessoas, entender, compreender e tentar, na medida do possível, tirar essas barreiras que existem. Porque o técnico de segurança nas empresas, quando ele chega, em tese, é só para poder anotar e apontar não conformidades. Mas a gente pode transformar
tudo isso em um processo um pouco mais pedagógico. E de aproximação, né? Porque se você usa dessa comunicação só para apontar erro e, enfim, isso acaba distanciando das pessoas que você mais precisa caminhar junto, né? Exatamente. Resolve um problema que você precisa resolver de fato. E assim, existe uma coisa que me parece muito simples, sabe, Pedro e Helena? Assim, aquele negócio do cara que tá lá sem o EPI. Existem formas, né? A primeira delas inclusive nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? A primeira forma é você virar e da onde você está, você vira e dá um assovio, ou então grita, fulano. Essa forma não é educativa. Essa forma não é uma forma de aproximação. Não seria tão melhor ou diferente se a gente pudesse aproximar da pessoa e perguntar, né? Fulano, você não esqueceu hoje do óculos, não? Você não esqueceu hoje do seu capacete? E a gente começar a fazer essas reflexões para que as pessoas pudessem entender qual é a atitude e comportamento delas que vai gerar realmente, né, uma atitude prevencionista no nosso dia a dia. Então, eu acho que o nosso grande desafio é o como fazer, né? É o como fazer. Porque nós não temos dúvida de que todos têm conhecimento sobre normas, procedimentos, como é que se deve usar um EPI, mas às vezes a gente tem dúvidas no quanto cada um desses procedimentos, enquanto cada um desses equipamentos vão trazer de fato aquilo para o qual nós recebemos tal treinamento ou tal informação. E Juninho, o segundo ponto aqui já trazendo da lista é o ser autoridade. Qual é o impacto disso? Como que você aplica? Como você se faz autoridade no dia a dia? É legal porque eu gosto muito desse tema. A gente quando sai, né, do curso, né, formei em segurança no trabalho, sai com sangue no olho, né? Errado, né? Mas por que está errado, Juninho? Isso é a minha opinião, viu, gente? Nós não podemos ter sangue no olho. Nós, profissionais de saúde e segurança, nós podemos sim ter indignação com algumas coisas, nós podemos ter vontade de praticar mudança, mas a gente tem que estar pautado desde o momento em que a gente entrou para o curso e saiu dele pela ética, pelo respeito e pela cordialidade. Então, assim, ser autoridade não é por uma imposição do seu sair mandando em todo mundo. Não é de forma nenhuma. Então, assim, é a sua postura educada, sobretudo, né, que vai fazer com que as pessoas entendam que é necessário respeitar aquela condição para minimizar impactos para as pessoas, para os processos, empresas e inclusive para a sociedade. Nós precisamos de fazer as pessoas compreender isso, né? E a gente pensar muito, né? Uma palavrinha muito, muito prática. Empatia. Se colocar no lugar do outro. Você gostaria que alguém na empresa ou até mesmo na sociedade, né, no dia a dia, chegasse e de longe assoviasse ou te gritasse: fulano, não faça não que tá errado. Ou faz isso agora, né? Como se fosse também uma criança, por exemplo, precisando ser mandada. Então isso é muito assim, algo que nós precisamos, todos nós, de uma maneira ou de outra, nos educar para que a gente possa praticar essa empatia e entender que a autoridade se consegue não pela imposição do cargo que você ocupa, mas pelas suas posturas. Então, isso é fundamental também. Eu acho que só para clarificar, perdão, mas só para clarificar, assim, como ter essa postura de respeito? De líder, né? De um líder que joga junto e que não é um líder impositivo. Bacana. Eu posso contar uma historinha de Mahatma Gandhi? Essa historinha eu acho que mostra muito disso. Inclusive, aqui eu faço referência a uma das pessoas pela qual eu tenho o maior respeito e que me contou essa história um dia e eu gravei. E eu acho que ela vai muito de encontro à sua pergunta.
uma mãe, né, enfrentou uma fila com o filho, ficaram ali naquele sol escaldante, né, e para falar com Mahatma Gandhi. A mãe queria falar com Mahatma Gandhi. Aí, beleza, mais de 15 horas naquela fila, sol escaldante, chegaram lá diante de Gandhi e a mãe, né, virou e falou: Gandhi, eu trouxe meu filho aqui. E Gandhi, naquela sabedoria, né, em silêncio, né, pois não, por que você trouxe seu filho? Olha, Gandhi, eu trouxe meu filho aqui porque meu filho está comendo muito açúcar. Gandhi olhou para a mãe, olhou para o filho e falou assim: ok, volta daqui a 2 semanas. A mãe olhou para Gandhi: Gandhi, mas eu fiquei nessa fila o tempo inteiro, 15 horas. Isso é típico do que a gente vê nas empresas, né? Nossa senhora, mas não é possível. E aí Gandhi falou: volta daqui a 2 semanas. E suave, na nave, né? Na paz. E aquela senhora foi para casa e daí a 2 semanas ela voltou. Não diferentemente da primeira situação, também enfrentou fila, enfrentou as dificuldades, até que ela chegou lá em Gandhi e virou e falou: Gandhi, e hoje, o que você tem para falar com meu filho? Aí Gandhi olhou para o filho, olhou para ela e falou assim: menino, não coma açúcar. Aí a mãe olhou para Gandhi e falou: mas, pelo amor de Deus, Gandhi, eu fiquei aqui Meio 15 óbvio. horas, né? Vim há 15 dias atrás, fiquei mais 15 horas, e você vem e fala comigo isso pro meu filho não comer açúcar. Por que você está falando isso com meu filho? Ele falou assim: porque há 2 semanas atrás eu comi açúcar. O que Gandhi estava querendo dizer com isso? É liderar pelo exemplo, né? Se ele comia açúcar naquele período em que o menino foi lá, há 2 semanas atrás, como é que ele falaria para uma criança que não era bom comer açúcar? Então, assim, às vezes eu, como profissional da segurança, eu quero impor determinados comportamentos que eu não pratico. O fulano, não use celular ao volante. Pô, meu amigo, beleza, eu não uso, mas outro dia eu te vi passando na rua e você estava usando. Não, mas aquilo ali eu não estava no horário de trabalho. Só no Zap, né? Sim. Então, assim, esse tipo de comportamento a gente precisa de realmente espelhar em todos os momentos e em todos os lugares, independentemente da condição em que estamos, né? E aí a gente precisa aprender, de fato, devemos ou não comer açúcar. Ó, nosso papo tá tão bom que a gente tá, assim, precisando acelerar, porque a gente já conversou muito e ainda tem muitas características que a gente precisa compartilhar. A terceira é ser estratégico. Como ser estratégico? O que é ser estratégico nesse caso? Vamos pensar assim, vamos pensar assim naquela primeira história que eu contei. A gente chega e depara com grandes problemas. Eu vou tratar o menor ou o maior problema? Qual o problema que é mais pontual? Qual é a dor? Gente, sempre comecem por aquilo que é mais tangível. Não adianta eu querer trabalhar um problema tão grande que eu acabo assim me envolvendo nesse problema e não consigo chegar a um resultado qualquer. E aí, assim, a gente vê muita gente frustrada na carreira. Por quê? Porque quis, no momento em que ainda não estava capacitado ou habilitado ou preparado para grandes desafios, enfrentá-los. E isso aí a gente já sabe, né? Como que funciona na guerra. Quem se prepara melhor, inclusive do ponto de vista estratégico, lida melhor com as situações, né, as quais ele se planejou para chegar lá. Então, eu gosto muito de usar, né, um exemplo também da minha gerência direta, né? Suba um degrau de cada vez. Subiu o primeiro, estabilizou, sim, vai para o segundo. Porque se você já estabilizou o primeiro degrau, é sinal de que, ainda que lá existam algumas situações que ainda poderão acontecer e precisaram ser tratadas, mas o seu desafio de lá, ele foi superado e ele vai deixar um legado, e aí a gente vai caminhando e subindo um degrau de cada vez. Então, o ser estratégico vai muito de encontro nisso, né? Planejar, gastar muito tempo no planejamento para estruturar bem todas as condições, né, para você vencer as etapas que virão. Antes de sair executando, sem pensar, sem refletir, e às vezes até a execução acaba não gerando tantos frutos. Perfeito. Legal. Perfeito.
Mas sensacional. E quarto item, ser amigo. Enfim, a gente já falou bastante sobre a importância, né, de abrir essas portas, o relacionamento, mas o que significa, de fato, essa característica tão importante? Isso é um negócio assim, eu falo, né, que o maior desafio não está fora da gente, né? Ele está dentro da gente. Então, a primeira coisa é ser amigo de si próprio. E quando a gente fala, né, ser amigo de si próprio, é mais uma vez, né, voltando lá na história de Gandhi. Se eu sei que comer açúcar vai me fazer mal, eu não posso. Eu não devo. E eu tenho que não querer. Para mim. Para depois eu dizer isso para outras pessoas. E dizer isso para os amigos costuma, dentro da nossa atividade, da nossa profissão, ser mais difícil. Mas deveria ser mais fácil. Por quê? Quando eu lido com toda a questão, né, de uma proteção à vida, pensa no que é proteger o seu amigo. Pensa no que é proteger a pessoa que, né, é só a gente olhar para dentro de casa, né? E fugir um pouco do ambiente empresarial, mas a gente olhar para dentro de casa. Proteger o seu filho, proteger a sua filha, proteger os seus pais, irmãos. E na empresa não é diferente, porque as nossas relações nas empresas são relações que muitas vezes elas se tornam tão grandes e tão importantes quanto também as relações familiares. Então é entender que eu preciso ser amigo, mas sem ser complacente. Uhum. E aí, eu gosto muito de uma frase, né, do Tenente Aihara, do Corpo de Bombeiros, que ele diz o seguinte: nós precisamos ser duro com os fatos e gentil com as pessoas. Legal. Muito legal. Então, independente de quem está, né, nessa condição, nessa composição hierárquica, nós precisamos de ter esse comportamento. Duro com os problemas, gentil com as pessoas. Gostei muito. E ser amigo não é só contar caso, né? Compartilhar experiências pessoais, é muito além disso. É criar uma rede de relacionamentos, é ter uma certa liberdade, até para que o outro abra os ouvidos para te escutar também de uma forma mais, enfim, entendível, mais compreensiva e para que a sua voz tenha um valor diferente para aquela pessoa que está te escutando. Essa característica, para mim, eu boto uma estrelinha dourada nela, porque eu achei muito importante, não só para os técnicos, assim, até para a gente que trabalha em outra área, isso é muito legal também de aplicar. Bacana. Exatamente. Até Passando porque para ser nossa amigo, para tá, nossa. não diz respeito apenas a eu sou amigo da pessoa. Precisa ter essa via de mão dupla também. Sim, sim. Então não E funciona. bem lembrado, Pedro, porque até porque quando a gente está falando de uma relação de amizade, é uma relação bem mais acima do que as relações profissionais. A relação de amizade sobrepõe isso. E eu posso conviver com você no trabalho e posso conviver com você, inclusive, fora do ambiente de trabalho. Mas as nossas relações, aquelas que nos regem do ponto de vista ético, do ponto de vista da lealdade e cumplicidade, elas não podem ser negligenciadas em momento algum. Porque o que nos une é muito maior do que aquilo que pode nos afastar. Então a gente precisa ter, né, a sabedoria para lidar com isso em qualquer um dos ambientes onde a gente estiver inserido. Isso aí. A nossa quinta característica, você vai precisar explicar, porque nem eu entendi direito o que é isso e como colocar em prática. Mas uma das características importantes é ser mais um e não ser um. Enfim, só complementando aí, pelo visto ela travou. Como funciona isso, né? De ser mais um e não o único? É legal isso, né? E é uma situação que, assim, gente, parece que a gente, voltando um pouquinho no que nós falamos, né? Saí com sangue nos olhos. E é um negócio interessante, né? Deus me perdoa que eu vou falar aqui agora, mas o cara chega na empresa, chegou o Cramunhão. Quem que é esse cara? Não, é porque o técnico de segurança chegou. Ah, porque o cara da segurança chegou, não sei o quê. Gente, não é isso. Você é mais um dentro da cadeia de
toda esta empresa que vai ajudar as pessoas. E, inclusive, você também vai ser ajudado. Não quer dizer que você, pela sua formação, não quer dizer que você, pela sua condição, que você é o único, que você é o dono da razão, que você sabe todas as coisas. Olha, é muito comum que nós consigamos extrair as melhores ideias, as melhores conquistas, quando a gente consegue agrupar pessoas em torno de um propósito. E aí, assim, o técnico de segurança, mesmo ele tendo uma autoridade formal pela empresa, ele precisa de resistir a si mesmo nesta questão da autoridade e começar, né, a olhar para as pessoas como pares, como pessoas que são como ele e que precisam, sobretudo, da ajuda dele. E ele não é o único. E aí eu quero, assim, para clarear mais ainda esse ponto, trazer aqui uma frase que me ilustra muito sobre isso, né? E não só a autoridade do técnico de segurança, mas para as lideranças das empresas como todos. É uma frase do Jack Welch, que foi um grande líder, né, da General Electric. Ele faleceu, né, há algum tempo, e há 2 anos aproximadamente, aliás, há 4 anos aproximadamente. E Jack Welch, ele dizia assim: um líder não é alguém a quem foi dada uma coroa. Um líder não é alguém a quem foi dada uma coroa, mas a quem foi dada a responsabilidade de fazer sobressair o melhor que há nos outros. Então, Muito legal essa o definição. técnico de segurança precisa ter essa consciência. O profissional de segurança precisa ter consciência, né? Ele tem sim uma autoridade, mas ele precisa de entender que essa autoridade sobrecai sobre ele uma responsabilidade de ajudar as pessoas dentro daquilo que a empresa tem como propósito. É muito mais do que se destacar e pegar uma posição de prestígio, né? Na verdade, é fazer os outros se destacarem dentro daquilo que eles são melhores. A gente cresce quando as pessoas crescem conosco. Ninguém é bom sozinho. Verdade. Então, gente, passando para a nossa etapa das perguntas de ping-pong, e assim, acho que essas características certamente farão todo mundo se desenvolver de forma muito, muito, muito mais assertiva. E agora a gente vai passar para as nossas 5 perguntinhas que todo mundo que passa aqui pelo Conversa Segura precisa responder. A primeira pergunta é: uma indicação de um livro, um material ou alguma coisa, fora o Conversa Segura, né? Que todo técnico de segurança ou pessoa que trabalha com segurança não pode deixar de ler. Jack Welch, Paixão por Vencer. É um livro de cabeceira para ser consultado. Maravilha. E qual famoso te inspira? Tem algum outro além do Jack Welch? Claro. Não, eles estão 5 aqui na conversa. Na verdade, o famoso que mais me inspira, ele chama José Firmo do Carmo, meu pai. Mas, trazendo aqui para os nossos colegas, Ayrton Senna. Por que a Ayrton Senna te inspira? Porque a Ayrton Senna tem coisas como, por exemplo, né, na diversidade, uns desistem, né? Enquanto outros resistem e batem recordes. Então, acho que isso aí é uma fonte de inspiração para a gente. É verdade, né? O recorde tá exatamente o que vem depois da diversidade. Porque senão alguém já teria feito, né? Concordo plenamente. Legal. E qual foi um conselho, um pitaco que alguém te deu e que, de alguma forma, mudou a sua carreira, te fez alavancar? Menina, tem vários, mas assim, o Ângelo Otávio, ele plantou uma semente, né, para mim, quando ele me contou essa história do Mahatma Gandhi. Isso tem mudado a minha forma de tratar as pessoas dentro do meu ambiente. Eu tinha relações boas, mas eu acho que hoje eu estou construindo relações melhores. Então, se você não sabe o que é comer açúcar, fique sem comer açúcar para você ensinar as pessoas, né, o que o açúcar é capaz de fazer. Então, eu acho que isso ensina muito. E um outro segundo ponto é o aprendizado que eu tive de um grande líder dentro da empresa,
suba um degrau de cada vez. Isso tem me ajudado muito também, porque a gente tem a ansiedade, né, de sair da escola com sangue nos olhos e ir e querer fazer o que está no 10º degrau, como se aquilo fosse o mais importante para a gente poder mostrar serviço. E, na verdade, muitas vezes está no 1º degrau e na sequência de cada um daqueles que vai me levar até o 10º. Maravilha, já tivemos 2. E Juninho, infelizmente acontece, né, de ter dias muito difíceis, muito duro, quem trabalha com segurança do trabalho. O que você faz para relaxar? Eu rezo, eu entrego a Deus, né, todas as dificuldades, e eu procuro cantar também, gosto, né? Pego o violão e a gente Dá uma vai... palhinha aí pra gente, pra finalizar. Isso não estava combinado, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas é preciso ter força, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem entrar no corpo essa marca, Maria, Maria, esconde a dor e a alegria. Nossa, melhor Busca alegria aí pro nosso... do podcast foi esse. Bateu um recorde, tá completando aí a frase dele. Bateu o recorde do Ledol encerramento. E pra gente encerrar, segurança pra mim é... O principal valor, respeito à vida. Muito bem, Juninho. Muito obrigada pela sua presença, por ter topado essa conversa aqui, cheia de dicas, cheia de conteúdo, assim, realmente imperdível para quem trabalha com segurança. Tenho certeza que quem escutou as suas dicas entendeu que o sucesso vai muito além de adquirir habilidades técnicas. É isso aí, né? E que a gente possa realmente ter contribuído para transformar vidas, né? Com a nossa energia. É o que a gente mais deseja. E mais do que um conteúdo de qualidade, você realmente trouxe reflexões, inspiração. Tenho certeza para todo mundo que nos ouvir e nos assistir nessa conversa segura. Legal. Enfim, vale saber, né, que vai ao ar o Conversa Segura sempre terça-feira sim, terça-feira não. Então nos acompanhe aí, conforme sua preferência, ou no YouTube, ou no Spotify. E antes da gente se despedir, você que nos escuta ou que nos assiste, faça um favor pra gente. Além de se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários os próximos temas que vocês querem ver aqui, os próximos convidados. Podem indicar que a gente vai correr atrás desse povo para trazer aqui para conversar com a gente. É isso mesmo, Juninho. Muito obrigado. Enfim, quer deixar suas palavras finais aí? Minhas palavras são de agradecimento, né? E iniciando esse ano de 2023, eu quero, né, agradecer a Deus pela oportunidade da gente estar vivo e que a gente possa, né, realmente ser um guardião da vida uns dos outros. Todos zelando, né, tanto pela saúde física, quanto da saúde espiritual, também da saúde mental, né, e da segurança uns dos outros. Todos somos responsáveis. Amém, e que a gente continue fazendo muitas campanhas juntas. A gente nem falou aqui, mas o pessoal da CEMIG é cliente da Wix, a gente faz campanhas para os funcionários, enfim, a gente trabalha junto e que a gente continue com essa parceria de tanto sucesso. Pode dar spoiler? Pode, fica à vontade. Vem aí a primeira gincana, aliás, primeira Olimpíada de Segurança CEMIG Wix. Aí, ó. E vem aí. É isso, tá vendo? A gente só vai caminhando junto e o quê? Fortalecendo esse relacionamento que a gente tanto conversou aqui. E o Conversa Segura de hoje chegou ao fim, gente. Nos vemos no próximo episódio. Juninho, muito obrigada e até mais, pessoal. Beijo. Até a próxima Conversa Segura. Até.